Muitas pessoas sortudas encontraram por acaso itens valiosos, alguns valendo milhões de dólares. Este tecido valeria 350 mil dólares em um bom dia, chegando a $500 mil. Em lugares menos esperados, geralmente esses itens são caçados incansavelmente por caçadores de tesouros, incluindo arqueólogos e exploradores. Você sonha quando criança em encontrar um tesouro enterrado e isso aconteceu, foi incrível. Junte-se a nós enquanto damos uma olhada em 15 fortunas e tesouros encontrados em lugares abandonados. Mas antes você consegue ajudar nosso canal deixando o seu like? Com isso você também ajuda outras pessoas e transborda conhecimento para outras vidas. Já aproveita e se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma descoberta que vamos revelar aqui para você. Número 15. Um cobertor de tesouro. Um homem chamado Lauren Kritzer, da Califórnia, descobriu um objeto de família que valia muito mais do que ele jamais imaginou. Lauren sofreu um acidente de carro em 2007 e infelizmente perdeu a perna, passando a viver com um benefício de invalidez que pagava apenas $200. Mas a sorte sorriu para ele quando ele viu um cobertor no programa Antiques Roadshow que foi avaliado em $500 mil. Foi nesse momento que ele percebeu que tinha um cobertor semelhante em seu armário. O cobertor pertencia à sua avó e era um cobertor navajo dos anos 1800. Ele tinha sido usado para acomodar filhotes de gato recém-nascidos. Então ele desenterrou o cobertor do armário e informou sua mãe sobre seu plano de ganhar algum dinheiro rápido. Quem poderia imaginar que um cobertor aparentemente sem valor poderia render uma fortuna? Sua mãe pensou que ninguém pagaria nem $10 por aquele cobertor. Mas para surpresa de todos, ele conseguiu impressionantes $1,5 milhão depois de vendê-lo em um leilão na Califórnia, 6 meses depois. Parabéns, senhor! Segundo ele, esse leilão lhe deu uma nova chance na vida. Ele agora investiu uma parte do dinheiro do cobertor em ações e títulos, além de ter comprado um carro e 2 casas. E, é claro, o dinheiro deve durar bastante tempo. Número 14. Moedas raras, anéis de ouro e diamante. Um dono de uma loja de antiguidades chamado Alex Arboldel, no Canadá, comprou o conteúdo de uma casa e ficou chocado ao descobrir que havia tesouros em abundância lá dentro. Alex pagou apenas $10 mil pelo conteúdo de uma casa que pertencia a uma falecida professora de piano. Inicialmente, eles haviam convidado Alex para dar uma olhada no Cadillac de 1964 que estava na garagem. Geralmente, seria esperado que Alex inspecionasse a casa antes de pagar, mas ele nunca o fez, então não tinha ideia do que o esperava na propriedade. Ele pensou que a casa seria uma aventura divertida para o seu canal do YouTube. Mas quando ele viu o interior da casa, ficou chocado ao descobrir que estava cheia de tesouros que iam muito além de sua imaginação. Logo ele descobriria que havia alguns anéis vintage de ouro e diamante, roupas de grife da Chanel, Burberry e muito mais, dólares de prata e dinheiro dos anos 1920, e uma barra de prata de 100 onças na casa. Ele documentou os tesouros na casa e estimou que eles valeriam cerca de $400 mil, admitindo mais tarde que foi seu melhor investimento. Ele regularmente compra o conteúdo de casas antigas com o objetivo de compartilhar descobertas no YouTube. Antes de comprar esta casa em particular, ele foi informado de que a professora de piano tinha uma renda modesta, então ele não estava esperando muito e, na verdade, ficou fascinado com o piano de cauda que estava dentro da casa. Mal sabia ele que ela na verdade era uma milionária que se vestia de forma moderada. Número 13. Artefatos maias antigos. Nick DeMola, especialista em remoção de entulho em Nova York, nunca imaginou que o velho barril de lixo que ele encontrou enquanto limpava um apartamento e estúdio em Sorro se tornaria seu tesouro. A empresa Redwood, onde DeMola trabalha, foi contratada para limpar um apartamento em Nova York que pertencia a um falecido artista abstrato chamado Clinton Hill. Hill deixou seus pertences nas mãos de seu parceiro de longa data, mas infelizmente esse parceiro morreu apenas alguns meses depois. Então, os amigos do casal decidiram formar uma fundação sem fins lucrativos para adquirir os objetos de valor do estúdio. A propriedade de Hill então pagou a DeMola cerca de $4.500 para limpar a casa. Enquanto limpavam o apartamento, eles descobriram um barril antigo que quase foi jogado fora.
No entanto, Demola pediu que o barril fosse colocado em seu caminhão e o levou para seu depósito, onde ficou por cerca de 5 anos, sem que ele soubesse que o barril continha algumas estátuas de barro antigas e artefatos que se acredita terem quase 2000 anos. E então, um dia, ele decidiu pesquisar sobre o conteúdo daquele barril e levou algumas peças a um avaliador e negociante de arte antiga, que autenticou as peças. Mais tarde, ele percebeu que elas valiam milhares de dólares. Na verdade, algumas delas remontavam à origem maia no México. Os itens tinham um valor estimado de 16.500 dólares no total, incluindo um machado de pedra de $1.000 que se acredita ter sido usado como sacrifício. Para Demola, as cerâmicas não chamavam muito sua atenção. Na verdade, sua intenção inicial era devolver as peças ao barril, mas depois ele pensou em vendê-las ou mantê-las em um museu onde as pessoas pudessem apreciá-las. Número 12, um Ford Thunderbird de 1956. Carros clássicos ou vintage podem ser caros, tornando-os raros de se encontrar. Uma família desconhecida em Michigan abriu uma coleção de carros secreta que havia permanecido intocada por aproximadamente 30 anos. Essa família ficou surpresa ao descobrir uma frota de 28 Thunderbirds, sendo que um deles foi avaliado em mais de $27.000. Os carros foram leiloados por $300.000 em 2016 pelos leiloeiros. Esses leiloeiros se encontraram com a família em um restaurante fora do local, e a família os acompanhou até a propriedade onde os veículos estavam guardados. Lá, havia uma infinidade de carros vintage, incluindo um raro Ford Model B de 1932 e uma caminhonete Chevy Silverado de 1987, que juntos foram vendidos por mais de $37.000. Segundo Scott Medina, CEO do Repocast.com, o local dos carros era como uma cena de um daqueles programas de televisão de realidade, como American Pickers ou Arders, porque muitos dos carros eram muito raros. Mais tarde, ele levou cada um desses carros para sua loja em Vaillant, onde foram leiloados para o público. O Ford Thunderbird de 1956, que estava na coleção e precisou de reparos após um acidente, foi vendido por mais de $5.000. Talvez tenha pertencido a uma celebridade de Hollywood, mas, seja como for, o carro agora está restaurado e na estrada novamente. Você é fã de carros vintage? Qual é o seu favorito? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 11. Obras de arte que valem milhões de dólares. Quando o artista abstracionista Francis Innes, baseado em Connecticut, faleceu em 2016, ele deixou para trás uma enorme coleção de obras de arte em um celeiro que costumava ser seu estúdio. Um ano depois, um mecânico de Connecticut chamado Jared Viple descobriu a coleção de obras de arte. Ele levou todas para casa na esperança de usá-las como decoração de Halloween, pois considerava as obras de arte como lixo. No entanto, ele não fazia ideia de que aquelas obras de arte constituíam o trabalho de vida de Francis Innes e valiam milhões de dólares. Ao examinar a coleção, Viple descobriu uma tela de 1961 com o nome completo de Francis Matson Innes. Ele então fez uma extensa pesquisa sobre a vida do artista e entrou em contato com a família do falecido artista, que lhe deu permissão para ficar com a obra. A coleção estava embrulhada em 8.000 metros de tecido sintético. O antigo revendedor de arte de Heinz, Maldon Elgar, um revendedor de arte aposentado em São Francisco, posteriormente apresentou Viple a outros artistas, incluindo o historiador de arte Peter Stingsfall. Foi relatado que as embalagens usadas por Heinz eram um elemento clássico popularizado por Christo e Jean-Claude. Embora ninguém saiba quantas obras de arte Viple salvou, ele afirma que ficará com algumas delas. De acordo com a Artnet, cada uma dessas pinturas pode ser oferecida por valores entre $12.000 e $20.000, enquanto os desenhos podem ser vendidos por $4.500 cada. No total, aquela coleção inteira valia milhões de dólares. Viple tinha como objetivo eternizar Heinz nos livros de história. Número 10. Quadrinhos no porão. Roar estava limpando a casa de sua falecida tia-avó na Virgínia quando encontrou uma coleção de 345 quadrinhos no porão. Aquela coleção era de seu falecido tio Billy, que nunca mencionou que possuía tal coleção antes de morrer em 1994, aos 66 anos. Aquela coleção estava cuidadosamente empilhada no armário do porão, incluindo quadrinhos raros e outros livros, como 44 edições do Guia de Preços de Quadrinhos da Overstreet,
que lista os 100 principais quadrinhos da Era de Ouro dos quadrinhos, dos anos 1930 ao final dos anos 1940. Entre eles estavam Detective Comics número 27 e Captain America número 2, entre outros. Após pesquisar o valor da coleção, ele logo percebeu que seu tio-avô havia conseguido adquirir uma impressionante variedade do que acabou sendo alguns dos quadrinhos mais valiosos já publicados. A coleção abrange o período de 1938 a 1941, e é incrível descobrir que Uri tinha um olho apurado, mesmo quando era criança. Acredite ou não, as revistas raras foram leiloadas por impressionantes 3,5 milhões de dólares em Nova York em 2012. Por exemplo, Detective Comics número 27, que apresenta a estreia do Batman, foi vendido por 523 mil dólares, com um prêmio do comprador. Action Comics número 1, uma edição de 1938 que apresenta a primeira aparição do Superman, foi vendido por 299 mil dólares, enquanto Batman número 1, de 1940, foi vendido por 275 mil dólares. Essas foram verdadeiramente grandes descobertas, todas guardadas em um armário no porão. Número 9, o Tesouro de Skroda. Em 1988, um trabalhador da construção civil na cidade polonesa de Skroda Śląska tropeçou em algo metálico durante um projeto de renovação em uma antiga central telefônica abandonada. Inicialmente, ele achou que havia encontrado tampas de garrafas de leite e não tinha ideia do que estava prestes a descobrir, que seria um tesouro milenar. Ele virou o material metálico com sua pá e descobriu um tesouro de ouro, prata, moedas e joias preciosas do século XIV, avaliado em cerca de 6,9 milhões de dólares. O tesouro consistia em mais de 4.000 moedas de ouro cunhadas em Praga e outros lugares, além de uma coroa de ouro. O público se lançou para pegar as moedas espalhadas, cada um tentando levar o máximo que pudesse. No entanto, a polícia entrou em ação para proteger a descoberta, o que levou à descoberta de dezenas de moedas durante uma busca casa por casa. O governo inicialmente tentou comprar o tesouro das pessoas que o possuíam antes da busca e, de fato, enviaram um arqueólogo para procurar a origem das moedas, e mais peças foram encontradas também cavando no porão. Além das moedas de ouro, havia outros itens distintos, como broches e pingentes. A coroa de ouro foi o destaque da descoberta, ajudando historiadores a datar a origem do tesouro dos anos 1340. O tesouro realmente pertencia ao imperador Carlos IV, da Casa de Luxemburgo, que penhorou vários itens a um banqueiro judeu em Skroda. Infelizmente, uma praga atingiu e o banqueiro desapareceu. Desde então, não houve ninguém para reivindicar o tesouro, que ficou escondido por centenas de anos antes de ser descoberto novamente. Embora pareça uma história improvável e fantasiosa, isso realmente aconteceu. Se você deixar seu like, você atrairá um sucesso poderoso pelos próximos 2 anos. Se você se inscrever e ativar o sininho, a prosperidade chegará em sua casa ainda esse mês. Número 8, uma espada da Idade do Bronze. Você consegue ver esta espada enferrujada? Muitas pessoas provavelmente considerariam que não vale nada só de olhar para ela. No entanto, ela remonta ao período entre 600 e 800 a.C. e foi descoberta por um fazendeiro em 1965, às margens de um rio na Irlanda do Norte, enquanto ele estava pescando. À primeira vista, o homem não encontrou nenhum significado na espada, então a jogou em sua caixa de ferramentas em um antigo galpão em sua fazenda, onde permaneceu por mais de 50 anos. Em 2017, quando ele e seu irmão Maurice se envolveram mais no projeto de batalhas históricas e pontes, eles começaram a pesquisar a localização disputada da Batalha do Rio Arni em 1594 e refletiram sobre o paradeiro do item raro. Foi então que se lembraram da antiga e enferrujada espada que ele havia encontrado. Eles recuperaram o artefato do galpão e o levaram para ser avaliado por especialistas. Foi nesse momento que perceberam que aquela espada era um artefato inestimável de 2.600 anos de idade. De acordo com um arqueólogo, um item dessa idade do bronze costuma ser descoberto a cada 25 anos. O fazendeiro, que tinha grande interesse na história local, considerou a descoberta de grande importância para as pessoas de Arni. Além disso, o fato de ser difícil produzir itens que resistam aos séculos tornava a descoberta um tesouro significativo. A espada rara foi atribuída a um guerreiro e foi deliberadamente quebrada antes de ser jogada no rio. Ela foi então levada para um museu local para que todos pudessem aproveitá-la.
Número 7. Uma moeda rara da década de 1930. Uma mulher de uma empresa de limpeza descobriu uma moeda australiana rara dos anos 1930 debaixo de um tapete em uma casa que ela estava limpando. Ela e sua equipe estavam tentando dar um novo ar à casa de um acumulador quando ela descobriu a antiga e enferrujada moeda de 1 centavo, juntamente com alguns jornais cujas páginas eram da década de 1930. Em um vídeo que ela postou no TikTok, ela afirmou ter pesquisado informações sobre a moeda e descoberto que ela poderia valer cerca de 40 mil dólares. De acordo com um artigo do Yahoo News, 1 centavo semelhante dos anos 1930 foi vendido em leilão por mais de 59 mil dólares em 2022, e em 2019, outro centavo excepcionalmente raro dos anos 1930 seria vendido por 1,15 milhão de dólares. O vídeo de Charlotte atraiu muitos comentários dos espectadores, embora muitos deles a tenham acusado de ficar com a moeda para si mesma. Ela garantiu a eles que havia devolvido a moeda ao proprietário da casa. Ela disse que não se tratava de o achado não é roubado, porque era propriedade deles e estava na casa deles. A moeda era considerada rara na Austrália, pois apenas cerca de 1.500 exemplares foram colocados em circulação em 1930, no início da Grande Depressão. Ela apresenta a efígie do rei George V e do avô da rainha Elizabeth II. A ABC relatou que, entre todas as moedas australianas pré-decimal em existência, os centavos de cobre tinham a menor quantidade produzida e não eram destinados à circulação. Na verdade, os 1.500 exemplares lançados tinham o objetivo de suprir a demanda de 1931. As moedas foram retiradas de circulação na década de 1960, e foi nesse momento que os colecionadores perceberam que o centavo de 1930 estava desaparecido. Número 6. O Tesouro do Cofre. Matthew e Maria Kalana Emanuel, de Staten Island, descobriram uma caixa de tesouros enterrada em seu quintal. Revelaram que estavam plantando algumas árvores quando descobriram um cofre enferrujado e apodrecido. Eles pensaram que era uma caixa de energia, mas estavam enganados. Ao abrir a caixa, descobriram algo bastante surpreendente. Ela continha bens no valor de 52 mil dólares, incluindo maços de notas de 100 dólares, joias, diamantes, ouro e jade. A descoberta é a de um tesouro enterrado, e como a caixa foi descoberta é notável. As árvores no quintal do casal haviam sido danificadas pela vida selvagem, e um veado tinha comido a folhagem, proporcionando-lhes uma visão melhor da caixa. Decidiram então desenterrá-la e, por sorte, um endereço do Brooklyn estava escrito em um bilhete dentro do cofre. O casal rastreou o endereço até um dos seus vizinhos e perceberam que devia ser deles. Caminharam até a casa deles, bateram na porta e perguntaram se já tinham sido roubados. Para sua consternação, os vizinhos afirmaram que tinham sido roubados vários anos antes, e foi confirmado que o cofre foi roubado durante o assalto à casa dos vizinhos em 2011. Em vez de ficarem com o tesouro para si mesmos, o casal simplesmente o devolveu ao proprietário. Quanto ao ladrão que cometeu o crime, os proprietários do cofre afirmaram que era Robert Costanzo, também conhecido como o Ninja Burglar, que estava preso por cometer cerca de 160 roubos. No entanto, a polícia não pôde confirmar se ele era realmente o culpado, já que os bens roubados não foram encontrados nem apreendidos com o ladrão na época. Número 5. Uma cópia de um jogo de vídeo clássico. Às vezes, você precisa limpar o sótão e pode valer a pena o estresse. Foi exatamente isso que Scott Amos, da Califórnia, fez, o que levou a uma descoberta incrível e transformadora para ele. Scott encontrou uma cópia lacrada de Kid Icarus, um clássico jogo de vídeo de 1987, enquanto limpava o sótão de sua casa de infância em 2019. Número 5. Sua mãe havia pedido a ele que pegasse algumas caixas cheias de itens de sua infância por cerca de 15 anos antes de ele finalmente atender ao chamado, só para descobrir o jogo da Nintendo ainda na sacola de compras da JCPenney de 3 décadas atrás. A data no recibo era 8 de dezembro de 1988, o que sugere que poderia ter sido um presente de Natal que nunca foi entregue. Todos os membros da família tinham uma hipótese diferente. Sua mãe achava que ela o tinha colocado lá e não o retirou, fazendo com que ele acabasse no sótão em 1987. O jogo era vendido por 38 dólares na época, o que equivale a cerca de 80 dólares nos dias de hoje. Após a descoberta do jogo, Scott o deixou em sua bancada de cozinha esperando entrar em contato com especialistas para decidir seu destino.
O que ele achava que não seria vendido por mais do que algumas centenas de dólares acabou sendo vendido por $9.000 em um leilão online da Heritage Auctions, especializada em quadrinhos e arte em quadrinhos. Segundo a Heritage, não existem mais de 10 cópias lacradas conhecidas de Kid Icarus. A descoberta de Scott é realmente notável e foi sua venda mais lucrativa, depois de uma coleção de bonecos de Star Wars que ele vendeu no eBay por cerca de $200. Número 4. Cartas esportivas. É comum ver prédios abandonados em Detroit, mas o que uma equipe de exploradores urbanos descobriu em um armazém abandonado em 2015 se tornou bastante incomum. Caixas cobertas de poeira continham milhões de antigas cartas da marca Topps das décadas de 1980 e 1990, além de milhares de cartas espalhadas pelo chão. As cartas apresentavam beisebol, hóquei e outros esportes dos Estados Unidos. Algumas dessas cartas valiam até $100.000, e todas as cartas tinham um valor combinado de $1 milhão. Pode-se presumir que as cartas esportivas pertenciam aos proprietários do prédio ou talvez a outra empresa que havia contratado o armazenamento das cartas lá. Mas há algo ainda mais chocante nesse tesouro. A fábrica não tinha portas nem janelas, o que indicava que ninguém havia estado nas instalações por décadas. Para a surpresa dos exploradores, um homem chamado Slunks afirmou que costumava visitar regularmente a fábrica para pegar as cartas para vender, sendo essa sua principal fonte de renda. Entre essas cartas estavam times completos de todas as principais equipes de beisebol da época, além de cartas de hóquei da NHL, da Liga de Hóquei de Ontário e da NASCAR. Um dos conjuntos de caixas descobertas mostrava um time completo dos Detroit Tigers de 1990. As caixas indicavam o fabricado em Taiwan ou o embalado nos Estados Unidos, o que sugeria que a fábrica poderia ter sido anteriormente um local de embalagem, onde as caixas aguardavam o envio. Número 3. O busto de mármore do século XVIII do Iglan Laird, membro do parlamento Sir John Gordon, conhecido como Ed Mabel Chardon, foi descoberto em 1998. A obra de arte foi criada em 1728 pelo artista francês Edmé Chardon, antes de ser redescoberta pelo conselheiro Maxine Smith. A estátua de 300 anos de idade havia sido usada como calço de porta em um parque industrial na Escócia. Segundo a Sra. Smith, ela questionou o conselho sobre a localização das antigas vestes e correntes do prefeito e recebeu a chave de um galpão. Enquanto encontrava as vestes, ela também notou o busto e informou ao conselho sobre a possibilidade do tesouro valer muito dinheiro, sugerindo que o retirassem antes que fosse roubado. A equipe de seguros então entrou e descobriu que o busto valia cerca de $1,9 milhão na época em que foi descoberto em 2016. Com esse valor, o busto ocupou um lugar de destaque ao lado de outras renomadas obras de arte, incluindo a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e a Mãe de Whistler. A Sra. Smith ficou feliz por saber que o busto iria em uma turnê, elevando o perfil das Iglands e da Galeria de Arte Museu de Inverness. Número 2. Retrato de Giovanni Baldini Martha de Floren. Por mais de 70 anos, o apartamento de Martha de Floren ficou empoeirado depois que ela deixou sua casa parisiense para o sul da França, na tentativa de escapar de uma invasão nazista. Ela continuou pagando o aluguel até sua morte em 2010. Uma equipe de especialistas foi enviada para investigar o apartamento parisiense e ficou surpresa ao descobrir o impressionante retrato de Martha de Floren em um vestido de noite de musselina rosa, entre os luxuosos móveis. O retrato foi pintado pelo artista italiano Giovanni Baldini. O pintor e a musa foram identificados através de uma pilha de cartas de amor amarradas com fitas que o artista havia escrito para a Madame e encontradas no apartamento. Ficou claro que a atriz e socialite francesa era amante de Baldini. A obra de arte foi inicialmente avaliada em mais de $400 mil, mas superou em muito essa avaliação e foi vendida por impressionantes $2,9 milhões em 2014. Com tanto valor, a pintura é considerada uma das descobertas de belas artes mais importantes do século. Desde então, a propriedade Florian continua mantendo o prédio, preservando os mistérios de Madame de Floren por trás de portas ornamentadas e fechadas. Número 1. Uma grande obra de arte no lixo. A nova-iorquina Elizabeth Gibson, que sabia muito pouco sobre arte moderna, descobriu uma obra-prima abstrata de um artista mexicano no lixo. A pintura de Rufino Tamayo foi encontrada em 2003 entre sacos de lixo que aguardavam ser recolhidos enquanto Gibson fazia uma caminhada matinal no Upper West Side de Manhattan.
Embora admitisse que não entendia a obra, ela tinha plena consciência de que aquela obra abstrata colorida tinha algum poder. Ela passou 4 anos tentando entender a pintura e seu valor. Mais tarde, ela descobriu através do site do Antiques Roadshow que a obra de arte havia sido apresentada no programa popular e foi declarada desaparecida em 1989. A obra de arte, cujo nome se traduz para Três Pessoas, foi pintada em 1970 e depois comprada por um colecionador de Houston por $55 mil como presente para sua então esposa em um leilão em 1977. Apenas 10 anos depois, a obra de arte foi roubada de uma unidade de armazenamento do colecionador. Ao ser descoberta, foi vendida por mais de $1 milhão para um colecionador privado americano não identificado no leilão de arte latino-americana da Sotheby's. Enquanto Gibson recebeu $15 mil como recompensa por devolver a obra de arte, ela também deveria receber uma certa porcentagem do valor de venda da obra. Se não fosse por sua descoberta da obra de arte, essa pintura de valor inestimável poderia ter acabado no lixo e se perdido para sempre. Qual desses tesouros descobertos mais surpreendeu você e você já encontrou um tesouro inestimável? Conte-me tudo nos comentários abaixo e nos vemos na próxima vez. Para ajudar nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu valioso like também e até a próxima.